O ano era 2015. Uma mulher acaba ligando para a polícia porque algo de estranho havia acontecido na casa de sua vizinha Didi. Ela ficou preocupada com umas postagens estranhas no Facebook da filha. Enquanto a polícia não chegava, a mãe de Lacey entrou na casa e observou uma cena não muito agradável. Pouco depois, os guardas chegaram e encontraram Didi morta na cama, e sua filha desaparecida. A história começa uns 7 anos antes. Didi vivia com a filha doente chamada Gypsy, que usava cadeira de rodas depois que o furacão Katrina destruiu tudo em 2005. O Programa de Assistência Social dos Estados Unidos deu uma casa nova para elas no Missouri em 2008. Gypsy disse em uma entrevista que a mãe dela é sua melhor amiga por viver para cuidar dela. As duas possuíam uma rotina bem rígida. Didi raspava a cabeça da Gypsy constantemente e preparava as refeições liquidificando tudo e injetando a comida direto no estômago dela através de um tubo. Quando ia dormir, a garota usava uma máquina para a apneia do sono, e assim que ela adormecia, a mãe pega um remédio chamado Sleep Baby em seu armário que tinha outros remédios. Depois de tomarem os medicamentos, elas vão dormir juntas. No dia seguinte a vizinha vai visitar a Gypsy e oferece uma maquiagem como autoestima. Enquanto as duas conversavam, a mãe fica espionando o tempo todo. A menina conta que o pai dela zoava do jeito que ela andava antes de precisar da cadeira de rodas, e mesmo sendo pequena ela ainda se lembra. Depois que a vizinha vai embora, sua mãe obriga a menina a tirar toda a maquiagem. No dia seguinte elas saem para dar uma volta e visitam alguns outros vizinhos. Didi conversa com Mel, falando sobre como é difícil cuidar da Gypsy por causa das diversas doenças que a menina possui. Nesse momento, Lacey oferece um pouco de refrigerante para Gypsy, mas sua mãe não deixa ela beber, avisando que a menina é alérgica a açúcar. Semanas depois no shopping, Gypsy pede um colar para a mãe, que acaba roubando para ela no último segundo. Mas a mulher percebe que a sua vizinha viu ela roubando. Mais tarde, Didi tenta dar explicações para Mel, mas ela não acredita. Enquanto Didi estava na rua, Gypsy usa o computador da mãe escondido para pesquisar coisas que adolescentes mais gostam, mas sempre apagando o histórico para a mãe não perceber. Preocupada com sua reputação, caso a loira abra o bico, ela decide então fazer uma festa e convida os vizinhos. A menina aproveita e conhece outros jovens e tenta fazer amizade com todo mundo que pode, mas a Mel continua desconfiada. Enquanto Didi tenta se aproximar de Mel, Gypsy pega um cupcake e come, mas sua mãe rapidamente corre para lhe aplicar uma injeção antes de levá-la para o hospital. Já no hospital, a menina escuta sua mãe conversando de um jeito estranho com o médico. Quando elas saem do hospital, Mel aparece para entregar a carteira que Didi esqueceu e finalmente entende a situação difícil dos vizinhos. Elas decidem se tornar amigas, deixando os erros para trás e recomeçar naquela noite. Enquanto a garota estava dormindo, a Gypsy sai da cama, mostrando que consegue andar. Lembrando da conversa com o médico, ela vai para a cozinha e come chantilly, com uma EpiPen na mão, mas não acontece nada. Ela não é alérgica a açúcar, descobrindo que sua mãe mentiu para ela. A Gypsy volta para a cama e sua mãe, que estava acordada, dá uma bronca nela por ter saído da cama em vez de chamá-la. Com o tempo, Gypsy vai ficando mais ousada e começa a sair da cama nas madrugadas para assistir YouTube no laptop, comendo doces e tomando refrigerante à vontade. Certa noite seus dentes começam a doer, por causa do excesso de açúcar que comeu. Já no outro dia, sua mãe acorda a menina de madrugada para contar que ela foi eleita criança do ano da comunidade. Quando sua mãe percebe os problemas nos dentes da filha, fica feliz com a possibilidade de ganhar outro benefício do governo por conta da doença. Elas vão ao pediatra da menina, o Dr. Harley, e a mãe diz que o refluxo ácido da Gypsy voltou, causando a cárie. Enquanto Harley liga para a gastroenterologista Chandra, para marcar uma consulta, Didi aproveita e rouba o bloco de receitas dele. Após a garota ser examinada, ela pede uma consulta urgente com o dentista, mas sua mãe insiste em tratar o refluxo primeiro. A doutora fica desconfiada e pede os registros médicos da menina, mas sua mãe diz que foram destruídos no furacão Katrina. Antes que a doutora consiga pedir algo mais, a mãe se apressa em levar a filha embora. Depois, a médica pergunta para o doutor se ele confirmou o histórico médico da garota, e ele fala que não conferiu. Enquanto isso, a mãe usa o talão que pegou do médico para falsificar receitas e conseguir mais medicamentos na farmácia. Algum tempo depois, a menina estava escovando seus dentes quando um dente podre cai. Depois do ocorrido, Didi começa a dar o triplo da dose de remédio para Gypsy. Eventualmente, Didi deixa Gypsy passar um tempo com Lacey, que apresenta para as colegas. Quando começam a conversar, as meninas acham a garota um pouco estranha, mas logo aceitam no grupo. Gypsy fala que a boca dela tá feia porque come doces escondido da mãe, e as meninas se identificam com ela, já que também quebram as regras dos pais. Enquanto isso, a doutora desconfiada começa a ligar para vários hospitais para saber mais sobre o histórico da Gypsy, mas não consegue respostas claras. O que faz ela acionar os serviços de proteção à adolescente.
quando a mãe da menina vê o carro chegando. Ela obriga a menina a tomar um remédio para parecer lenta. A fiscal do governo queria dar uma olhada na casa, enquanto a mãe conversava dizendo que a filha dela tinha a mentalidade de uma criança de 6 anos. A mulher pede para falar com a menina sozinha, mas a mãe fica observando de perto. A mulher tenta fazer perguntas sobre a situação em casa, mas a Gypsy, por estar tonta e desorientada, não consegue entender, o que acaba confirmando a história da mãe. Alison pergunta sobre os documentos suspeitos, e a mãe usa de novo a desculpa. Mas no final, a mulher vai embora sem fazer o relatório, porque não vê nada suspeito na casa. Depois disso, Didi cobre as janelas para deixar tudo embaçado, e Gypsy vai pro dentista, e ao ouvir a palavra extração, diz que não quer fazer, mas sua mãe a obriga. Quando a menina acorda da anestesia, já estava em casa e fica desesperada porque descobre que a maioria dos dentes foi retirado. Durante o almoço, Didi começa a fazer planos animados pro evento Criança do Ano, mas a menina não queria ir porque se sentia feia, mas sua mãe furiosa grita, e a obriga a ir. No dia do evento, Didi surpreende a filha com uma dentadura, mas a garota gosta e não entende porque a mãe não tenha dado antes. Quando as duas são chamadas ao palco, recebem um cheque de $10.000 de assistência financeira. A mãe da garota diz que a Gypsy é tímida e fala por ela. Depois, elas cantam juntas. Algum tempo depois, a doutora liga para Didi e pede para levar a filha para um exame, e a mãe, mesmo não querendo, aceita para não desconfiarem dela. Enquanto a mãe vai preencher os papéis, a médica conversa em particular com a garota e tenta convencê-la que ela não era alérgica a açúcar. Ela até oferece uma lata de Coca-Cola, mas a garota não queria entrar no jogo da médica. Viajamos para o ano de 2011. A mãe da menina se torna uma expert em arrecadar doações, tanto pelo correio tradicional quanto por uma página da internet. Ela também continua recebendo diversos cheques misteriosos. Quando a noite chega, vemos que a menina não perdeu o costume de sair da cama escondida para usar o computador. Ela descobre o site Fantasticon e o mundo do cosplay e convence a mãe a levá-la para o evento. Enquanto compram os ingressos, Didi diz que a Gypsy nasceu em 1995, então a garota fica confusa porque achava que tinha nascido em 1993. Gypsy se diverte demais naquele dia e até encontra alguns vizinhos. Um cara chamado Russ tenta dar em cima da dela, mas ela fica sem jeito e arruma uma forma de sair fora. Agora que finalmente está sozinha, a menina aproveita para trocar uma ideia com um homem chamado Scott, fingindo que tem 18 anos. Eles acabam conversando bastante, e o Scott até a levanta e coloca no colo para ela sentar no DeLorean e tirar uma foto. Infelizmente, a diversão deles é interrompida por sua mãe, quando ela fala que vai para casa. Nessa hora, Rosa aparece de novo e tenta conquistar o coração de Didi, dizendo que também teve um filho que usava cadeira de rodas e que morreu. Mas Didi mais uma vez o rejeita. Enquanto a mãe estava ocupada, Scott pede o Facebook da Gypsy e acha estranho que uma garota de 18 anos tenha uma conta unida com a da mãe. Naquela noite, a menina decide criar uma conta secreta no Facebook, mas não sabia sua data de nascimento para preencher a ficha. Ela dá uma olhada na bolsa da mãe e fica chateada ao descobrir que nasceu em 1991. Muito nervosa, decidiu pegar um pouco do dinheiro que sua mãe ganhou. No outro dia, ela compra um celular em um posto de gasolina sem sua mãe saber. Algum tempo depois, Gypsy recebe uma ligação de Rosa e fica se perguntando como ele conseguiu seu número, mas ele é tão simpático que ela acaba deixando ele ligar sempre e eles vão se conhecendo. Ao mesmo tempo, a garota começa a conversar com Scott pelo celular novo e os dois também ficam mais próximos. A menina conta para ele sobre os amigos dela que trabalham no hospital, e Scott fala sobre o trabalho dele com idosos. Ele até manda uma peruca pelo correio, e a garota consegue pegar o pacote antes da mãe descobrir. Ela ficou maravilhada quando colocou seu primeiro cabelo ruivo. Depois de um mês de conversas amigáveis, o Russ oferece ajuda para Didi com a casa e com a Gypsy, mas a Didi desliga na hora. Já a menina sai para usar o celular e é vista pela vizinha, que concorda em não contar para a mãe. Gypsy compartilha seu nome de usuário secreto do Facebook e conta para Lacey que conheceu o príncipe de sua vida, mas a vizinha acha que a garota não falava sério. Quando a noite chega, Gypsy recebe uma mensagem do Scott dizendo que ele estava trabalhando e não podia retornar a mensagem. A garota coloca sua peruca que comprou, levanta da cadeira de rodas e vai até o hospital. Seu médico a vê, mas não a reconhece. Scott fica chocado ao vê-la andar, mas ela pede para ele guardar segredo. Depois começa a falar com ele de um jeito de criança, igual a mãe dela fazia. Ela descobre que não deram remédio para o Scott porque ele estava bebendo. A garota diz que ele não precisa contar a verdade se estiver doente. Em casa a mãe acorda e fica desesperada quando percebe que sua filha havia desaparecido. E ela encontra um bilhete onde diz que fugiu com seu príncipe encantado e assina com sua verdadeira idade. Quando Scott recebe alta e volta para casa,
Gypsy vai junto dizendo que vai cuidar dele, e eles dão seu primeiro beijo. A campainha toca, e quando o rapaz abre, é Didi, que veio buscar Gypsy. A princípio ela não queria ir, mas quando a mãe começa a falar que estava tendo um ataque de ansiedade, a garota acaba indo com ela. Ao sair, Didi diz para Scott que sua filha tinha apenas 14 anos. Assim que chegam em casa, ela se livra da peruca e obriga sua filha a sentar novamente na cadeira de rodas. Chegamos agora no ano de 2013, e no hospital após uma consulta, Didi descobre que tem diabetes tipo 2, e precisa tomar injeções todo dia. Didi pede pro médico ensinar a Gypsy a ajudar ela. Assim ela faz com que a saúde dela dependa da filha para ela ficar em casa. Quando chega o aniversário da menina, Didi fala novamente que ela nasceu em 1995, dizendo que 1991 foi um erro de cartório. Como presente, Gypsy ganha 2 porquinhos da Índia. Mais tarde, Lacey visita Gypsy e comenta que conheceu um cara em um site de namoro cristão, e muito curiosa a menina pede para conhecer o site. Enquanto isso, Didi recebe uma ligação do pai da Gypsy, que quer desejar feliz aniversário para a filha. Ele parece ser um bom homem e honesto, provando que as histórias da mãe sobre ele ser negligente e ter abandonado as duas quando criança são mentira. Didi conta para ele que a Gypsy está muito doente e não tem muito tempo de vida. Depois ela desliga. Outra ligação chega do hospital, avisando que agora que a Gypsy tem 18 anos, qualquer procedimento invasivo precisa da autorização dela. A mulher diz para a enfermeira que vai conversar com a filha. A mãe chama sua filha, e já dentro de casa ela grita com a menina por ela ter saído e a proíbe de ver a vizinha. Naquela mesma noite, a menina rouba $1 da bolsa de doação, mostrando que já estava acostumada em fazer isso, pegando pequenas quantias. A mãe nem desconfia de nada, e por isso a menina consegue guardar o dinheiro em segredo. No dia seguinte, elas vão ver um advogado porque a Didi quer conseguir a tutela legal da menina. Gypsy responde às perguntas do advogado do jeito que a mãe ensinou, e como Gypsy parece ser competente, o advogado avisa que ela vai precisar convencer o juiz de que sua filha não consegue se cuidar sozinha. Quando elas estão no shopping, a menina começa a passar mal e os joelhos estão inchados. Gypsy se oferece para levá-la à farmácia e comprar remédios, mas primeiro para numa loja de eletrônica e compra um notebook com a grana que roubou da mãe, escondendo no carro. Depois que voltam para casa, Didi ensina a Gypsy a aplicar a injeção nela. Quando chega a noite, a menina entra no site de namoro que a Lacey mostrou para ela, colocando sua peruca na foto de perfil. Já no dia seguinte, Didi dá uma bronca em Lacey por ter colocado ideias na cabeça de sua filha. De repente, Didi desmaia e é levada para casa. Mais tarde, a garota vê que recebeu mensagens de vários caras no site de namoro e fica assustada ao ver que um deles mandou uma foto sem roupas. Em seguida, ela começa a trocar ideia com um cara chamado Nick, que a chama de maravilhosa. Algum tempo depois, ela entra em contato com o advogado para perguntar sobre uma procuração, e o advogado explica que esse documento só daria poder para ela, caso sua filha ficasse deficiente e que ela teria que assinar. O tempo ia passando e a garota continua se relacionando em segredo com Nick. Os encontros aconteciam através da internet, e a garota falava sobre seus problemas de saúde. Já o rapaz confessa que tem transtorno de personalidade múltipla e diz que um dos lados dele é mais sombrio. Isso quer dizer que ele tem demônio. Ao amanhecer, os documentos da procuração chegam pelo correio e mãe começa a esquematizar seu plano. Ela finge estar muito doente e faz sua filha cuidar dela, fingindo estar sofrendo na cama. Para assustar sua filha, a mãe conta histórias horríveis sobre o mundo para sua filha, para convencê-la a assinar os documentos, dizendo que é uma forma de proteger as duas. Depois, a Gypsy liga pro Nick e entra em colapso, contando a verdade sobre a situação dela e dizendo que sempre foi mantida aprisionada. Para distrair a garota, Nick mostra um desenho inapropriado. A princípio, a garota fica assustada, mas depois ouve o que ele tem a dizer. Quando amanhece, Didi acorda e percebe que a Gypsy sumiu, mas encontra a garota dormindo em outro quarto com o notebook. Furiosa, a mãe pega o computador e destrói ele completamente. Mas a filha acaba falando com ela que vai comprar outro. Ouvindo isso, sua mãe a puxa para o quarto e acaba deixando a filha completamente amarrada. Enquanto a mãe tenta amarrá-la, Gypsy acaba cuspindo em seu rosto, e a mãe novamente finge se afastar e ter um colapso. A menina resolve sair de casa, mas ouvindo a mãe implorar, ela decide ficar. Quando anoitece, Gypsy manda uma mensagem para Nick contando o que aconteceu e ele fala que irá protegê-la da mãe. Chegamos agora no ano de 2015, e vemos que a garota está com um notebook novo e o usa para fazer uns encontros online com o Nick, de uma forma meio adulta. O garoto reclama que eles se conhecem há muito tempo e nunca se encontraram pessoalmente. Aí a menina faz um plano de manhã e tenta convencer a mãe a levar ela para Disney. Só que a saúde da Didi não estava boa. Ela grita com a filha falando que ela devia estar feliz com o que possuía, o que é irônico, já que a casa está cheia de lixo e entulho.
Falando agora de Nick, vemos que ele conseguiu um novo serviço. Ele agora está aprendendo a fazer uma pizza, mas como é desajeitado, seu chefe o manda ser um garoto propaganda. Quando a noite chega, Nick entra online com a Gypsy, e os dois jogam um jogo sujo, fingindo ser personagens que querem matar uma madrasta malvada, claramente fazendo referência à mãe da garota. Isso ajuda eles a ter várias maneiras de realizar o plano. Quando amanhece, Didi oferece para sair com a menina e assistir ao novo filme da Cinderela. A garota fica feliz e envia para Nick uma passagem de ônibus e uma camisa estilosa. Para ele conseguir impressionar no encontro, ela até ensina o que o menino deve falar e Nick anota tudo. Já no dia deles se encontrarem, Didi faz a Gypsy usar a fantasia de Cinderela. No cinema, Gypsy e Nick estão super ansiosos para se ver pela primeira vez, mas quando Nick se aproxima, ele erra tudo o que tinha que dizer e a mãe da menina acha que ele é um maluco, então leva a filha para longe. Quando finalmente eles sentam para ver o filme, Nick tenta ficar perto das duas, mas a mãe o vê e troca de lugar com a menina. Nick tenta mais uma vez, mas Didi faz a mesma coisa, então ele acaba indo embora. Muito preocupada, a garota finge que precisa ir ao banheiro e dá de cara com o Nick no corredor. Aí eles correm para se esconder no banheiro e compartilham um primeiro beijo. Depois do filme, Nick tenta se aproximar delas de novo na saída, mas Didi grita com ele e arrasta a Gypsy para longe. Quando chegam em casa, Nick liga para Didi e conta tudo, desligando antes que ela consiga responder. A mãe da garota finge estar tranquila, mas depois da ligação, manda Gypsy para a cama e amarra deixando ela de castigo. À noite, Didi leva Gypsy para jantar, e ela aproveita a oportunidade para mandar uma mensagem para Nick pedindo para ele mostrar seu lado sombrio. Nick pega um ônibus e lê as mensagens enquanto imagina a Gypsy com ele pedindo para matar a mãe no dia seguinte no shopping. Didi precisa sentar de novo por causa da dor nos pés. Gypsy usa a desculpa do banheiro para ir numa loja e finge que precisa de um presente pro pai que é caçador. O vendedor dá umas dicas sobre qual faca escolher. A mãe percebe que a filha estava demorando muito e vai procurar por ela, mas a encontra nos corredores do shopping e nem percebe que ela tem uma faca. De noite, Gypsy liga para Nick e fica brincando com a faca enquanto eles combinam um plano para a noite seguinte. Gypsy sai da cama assim que sua mãe dorme e começa a arrumar a mala. Logo Nick chega e a mãe da menina é morta na própria cama. Gypsy e Nick fogem de táxi e se escondem no motel. A garota sente que está tendo uma crise de ansiedade, então ela toma um remédio antes de pegar a fantasia e a câmera para gravar um momento íntimo entre eles. Aí a história volta para 1991, mostrando o nascimento da Gypsy, onde a mãe da Didi, Emma, logo entra no quarto e pega a criança, já dando um monte de instruções sobre como cuidar de sua neta. Em casa, Emma continua criticando as habilidades da Didi como mãe, especialmente quando a Didi insiste que a criança poderia estar doente. Emma acha que o bebê está bem, mas mesmo assim elas vão para o hospital. O médico falava que a criança está menor do que deveria estar para a idade, mas isso é normal e só precisa de uns suplementos e mais comida. Enquanto o médico fala, Emma tenta controlar a conversa. Em 1993, a polícia aparece para prender Didi por fraude de cheques. A Emma leva Gypsy para ver a mãe sendo levada e, mais tarde, no tribunal, Didi é condenada a 6 meses de prisão. Didi tenta se despedir da Gypsy, mas a Emma não deixa. Na prisão, Didi manda cartas para a filha, mas nunca recebe resposta. Quando ela é solta, corre para casa para ver sua filha, mas a menina começa a chorar ao ver a mãe. Fica claro que ela não seguiu as instruções. Emma até diz que a Gypsy está mais feliz com ela. Mais tarde, Didi insiste que Gypsy está doente, mas Didi acha que sua mãe estava mesmo querendo fazer ela parecer uma mãe ruim, e em segredo dá remédio para a filha. Em 1997, a saúde de Emma está piorando. Ela estava em uma cadeira de rodas e depende da filha. Mesmo assim, Emma se recusa a ir para o hospital. Um médico finalmente a examina e fala que os remédios aplicados nela não fazem efeito. Emma chama pela Didi, mas em vez de ajudar, ela aumenta o volume da TV e assiste a um filme com sua filha. Mais tarde, a Emma tem dificuldade para respirar e diz para Didi que ela tornou a vida dela impossível. Depois Emma morre. Chateada pelas palavras da mãe, Didi corre para Gypsy e promete que a ama. Um tempo depois, Gypsy quer brincar no trampolim com os primos, mas a mãe dela não deixa. Assim que Didi se distrai, Gypsy sai correndo para brincar. Acidentalmente ela escorrega e acaba caindo, ficando paralisada no chão. Didi corre para ajudar ela, enquanto a irmã chama a ambulância. Quando Gypsy recebe alta, vemos ela numa cadeira de rodas, e a mãe fica segurando ela mesmo já estando melhor. Dias depois, Didi diz que não consegue comprar a casa da mãe, então elas precisam se mudar. Voltando para 2015, Gypsy e Nick fazem uma parada no motel e vão tomar café da manhã, quando 2 policiais entram no restaurante. Quando eles chegam na rodoviária, descobrem que Nick não reservou um lugar para Gypsy. Então eles compram passagens pro próximo,
que só sai em 2 dias. Eles voltam pro mesmo motel, mas o quarto tá ocupado. Aí acabam ficando em um quarto com 2 camas de solteiro. Nick assiste a um filme bem violento e Gypsy odeia. Na casa do Nick, a GYPCY conhece o namorado da Kate e faz um tour, mas logo percebe que nada é como Nick tinha prometido. O quarto dele é uma bagunça horrível, não tem comida na geladeira e os pais dele são bem mal educados. Mais tarde o casal vai ao supermercado e Gypsy finge que a perna dela tá machucada para conseguir um carrinho elétrico. Gypsy rouba comida, como a mãe dela ensinou. Mas ela começa a ver Didi em todo lugar. Quando voltam para casa, Kate pergunta de novo sobre a mãe da garota, e a culpa é tão forte que ela tem que sair da sala. Ela pede remédio para Nick, mas ele não tem. Ela começa a chorar, dizendo que quer ir embora, sugerindo que poderiam morar na casa da mãe depois que o corpo fosse removido. Mas primeiro eles precisam fazer parecer que outra pessoa matou a mãe. Aí o rapaz começa a postar mensagens perturbadoras no Facebook da família de Didi, para que as pessoas pensem que eles tinham um perseguidor violento. Lacey vê as postagens, e ela e Mel vão até a casa. Como ninguém atende, elas chamam a polícia, que logo encontra o corpo. Em poucos minutos, eles rastreiam as postagens do Facebook até o Wisconsin. Voltando para o casal, eles recebem um envelope com uma faca, e a Gypsy pede pro Nick levar ela até o lago para se livrarem dela. Mas Nick fala que estava muito escuro, e isso gera uma discussão. A briga é interrompida pela Kate, que chama os dois para dentro. Naquela noite, Gypsy encontra um bilhete no quarto do Nick com dicas de como tratar uma garota, confirmando que tudo que ele falou pela internet era tudo mentira. Nesse momento, a polícia cerca a casa e Gypsy entra em pânico. Então ela se esconde com o Nick no armário. Eles decidem que vão contar a verdade, e Gypsy finge não saber que a mãe dela está morta e começa a chorar, mas o detetive não acredita nela. Em outra sala, Nick confessa para outro detetive que esfaqueou Didi para fugir com a filha, explicando que foi ideia dela. Kate também conversa com a polícia, explicando que Nick tem um histórico de problemas mentais e que a garota provavelmente era culpada. Os dois são presos até o dia do julgamento. No dia do julgamento, Mel e Lacey assistem pela TV e ficam assustadas ao ver Gypsy caminhando normalmente. A garota afirma dizendo que não fez nada e que amava a mãe dela, mas a advogada dela aconselha mudar a versão, senão ela pode ser condenada à morte. Ela acha que dá para provar que Gypsy foi enganada mostrando os registros médicos falsos da mãe, mas, por causa da procuração, só o pai da Gypsy pode ter acesso a eles. A menina se recusa a ligar pro pai, ainda achando que ele é uma pessoa ruim. Depois o médico da prisão remove o tubo estomacal da Gypsy e fala que ela é a pessoa mais saudável do lugar. Mais tarde, a Gypsy liga para Lei e pede para ela visitar, dizendo que precisa de uma amiga. Lacey fala que vai pensar e desliga. Desesperada, Gypsy finalmente liga pro pai e deixa uma mensagem. Eventualmente, ela recebe uma visita e fica surpresa ao ver o pai, Rod, com os registros médicos. Ele mostra todas as doenças que a May inventou ao longo dos anos e explica que tentou visitar Gypsy, mas ela nunca deixava e sempre se mudava. Ele só conseguia enviar alguns cheques que ela descontava. Sua filha não acredita nele, então ele mostra algumas fotos dele com ela quando ela era pequena, antes da mãe o levar ela embora, o que faz a Gypsy ter um colapso emocional. Agora com os registros médicos em mãos, a advogada da Gypsy diz ao juiz que ela foi enganada e que a morte do Didi foi em legítima defesa. Ela também pede para que Gypsy e Nick sejam julgados separadamente, já que as situações deles são diferentes. Mas a advogada da garota diz para Gypsy em particular que ela vai ter que admitir o que fez para que possam negociar um acordo. Lacey observa a entrevista da advogada na TV, se sente culpada por não ter percebido sinais de abuso, mas mesmo assim não atende às ligações da menina. Mel percebe a atitude da filha e decide visitar a Gypsy sozinha. Ela diz para Gypsy que, às vezes, a única saída é encarar tudo de frente. Depois que Mel vai embora, Gypsy fica pensando na última conversa que teve com a mãe e no amor que elas compartilhavam, sentindo culpa de novo. Um flashback mostra a chegada do Nick e como Gypsy entregou a faca para ele. Ela apontou para aquele quarto e se escondeu no banheiro, onde ainda conseguia ouvir os gritos da mãe. Nick foi atrás dela com uma faca e a beijou. Então, a Gypsy teve que lavar o sangue da arma e da pele do Nick. Por um momento, ela ficou em choque, mas logo abraçou Nick e fingiu estar animada com a aventura que teriam. Eles foram pro quarto dela e se enrolaram na cama com os bichos de pelúcia. Antes de sair, Gypsy soltou os porquinhos da Índia e pegou o anel da avó. A história termina com a garota sendo levada de volta para a prisão e fica imaginando que sua mãe estava lá com ela. Essa história é baseada em um crime real. Depois de um ano presa, Gypsy se declarou culpada e foi condenada a 10 anos de prisão. Nick também foi considerado culpado, pegando prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.
Este foi o canal Prime Resumo. Espero você no próximo vídeo.